A gente tem uma batalha espiritual para entender, Senhor, eu preciso entender. Porque é difícil você, num pensamento totalmente democrático, entender o que é uma monarquia, onde eu vivo o que era a vontade do rei. Mas o nosso rei, ele é incrível. Ele é maravilhoso. Eu vou te explicar um pouquinho para você entender. O Brasil, você já estudou isso? O Brasil foi uma terra descoberta. E aí Portugal veio para cá. Eu queria tanto que tivesse sido os ingleses, né? O pessoal da Inglaterra foi mais para cima e colonizou os Estados Unidos. Por que, pastora Silvana? Porque eles já chegaram lá com a cultura do evangelho e de prática. E é por isso que os Estados Unidos não começou como o nosso país começou. Para cá veio o pessoal de Portugal, o pessoal legal de Portugal que veio para cá, irmãos. Vocês entendem isso? Não. Era todo mundo que atrapalhava o reino de Portugal. Vai lá para o Brasil, vai lá para a colônia, vai trabalhar lá. Tipo assim, tiro de perto todo mundo que eu não quero e boto lá. Durante uma crise, a família real veio para cá. Veio para a colônia e morou aqui pertinho da gente. Esqueci o nome daquele lugar, onde tem a Quinta da Boa Vista, gente. São Cristóvão. Pena que aquele palácio pegou fogo, né? Quem é das antigas aí teve a oportunidade de entrar lá. Então, o reino veio para cá e ficou durante um tempo aqui. E o rei era Dom João VI. Esse era o rei. Certo? O Brasil era uma colônia. E ele teve que voltar para Portugal e ele deixou um príncipe regendo a colônia. Então o príncipe, ele estava regendo, mas ele não tinha poder de rei. E esse príncipe era Dom Pedro. E Dom Pedro I, um dia, né, sendo talvez chantageado, sendo posto contra a parede, ele declara a independência do Brasil. O Brasil vira um reino, gente. Vira uma monarquia. Ele é o quê? O imperador. Ele não é rei. Engraçado que nessa história a dificuldade fica maior ainda. Porque se ele era filho, ele poderia herdar e poderia ser um rei. Mas como ele faz isso fora da legalidade, repita comigo, fora da legalidade. Ele desrespeita o pai. Ele desrespeita o rei. Aí ele cria um império, onde é o Brasil. Ele usurpou, ele roubou do pai dele algo que não era dele. Você está entendendo por que o nosso país tem um problema de corrupção? De usurpar aquilo que... Porque o início foi errado. Nós precisamos clamar pela nossa nação, amém, irmãos? Nós precisamos quebrar a maldição. Porque essa terra aqui foi vista como algo só de sugar. Primeiro Portugal vinha e pegava todo o ouro, tudo que era de bom e sugava. Depois Dom Pedro I não proclama no 7 de setembro, né? A nossa independência por amor. Não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com interesses. Diga comigo, interesses. E Satanás também é interesseiro. Aí eu quero contar uma história para você entender. Então o Brasil nunca foi reino, foi império. E de império depois foi para a república. Então a gente tem que orar muito para isso. Para quebrar essa maldição, essa ilegalidade que já houve, não só de hierarquia, mas também de paternidade, porque foi um filho que desobedeceu o seu pai. Agora eu quero que você entenda, pastora, vamos lá, e a Bíblia? Vou chegar lá, diga para quem está ao seu lado assim, ela vai chegar lá, calma. Calma. Querido, quando o Senhor Jesus estava lá na sua glória, Ele sempre foi o Rei da glória. A Bíblia diz que Ele se esvaziou para vir para cá. Mas deixa eu te contar essa história. Essa história começa assim. Existia lá no céu, né,
Um lugar incrível, maravilhoso, onde o Pai habitava com o Filho e o Espírito Santo. E ali tinha os arcanjos. Ali tinha os querubins, os serafins, os anjos, todos adorando. Um dia Deus resolveu criar a terra. A terra era uma colônia do céu. Deus colocou um regente na terra. Eu gosto tanto quando o Espírito Santo me dá esses insights assim, entendeu? Deus fez a terra e colocou Adão ali para governar, para reger a terra. O domínio era meu, o domínio era seu. A gente estava sujeito ao céu. Deus vinha aqui na colônia, passeava no jardim, amado. Mas um dia, Satanás, aquele que já lá no céu quis roubar o que era de Deus, encontrou espaço na terra. E aí, quando o regente, quando aquele que tinha que governar, que Deus tinha dado autoridade de dominar, ele cai. Ele abre uma brecha para alguém vir e usurpar e tomar aquilo que era meu e seu. E aí, na terra, começou a ter um império. É por isso, querido, que quando Jesus é batizado e ele vai ser tentado, Satanás não está mentindo quando ele fala: eu te dou todos os reinos da terra. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, mas ele estabeleceu domínios que não eram em conformidade com aquilo que Deus queria. Um dia o povo pediu um rei, o povo pediu um rei, o povo pedia um rei. E resolveu escolher um rei. E quando a gente faz escolhas, querido, democracia é um problema sério, né? Quem o povo escolhe? Quem o povo escolhe? Saul. Um homem lindo, forte, mas não era ungido de Deus. Aí um dia Deus falou assim: não, eu vou ungir um rei. E quem ele escolhe? Quem? Se você não souber, eu vou falar escola bíblica dominical. Curso. Vamos aprender a palavra. Ele escolhe alguém para ser rei do povo dele. Ele escolhe Davi. Pastora, e o que Davi tem a ver com o reino de Deus, com o império das trevas? Eu vou chegar lá, querido. O Senhor escolhe um rei humano para que através desse rei o seu filho possa vir e tomar de volta a legalidade daquilo que era dele. A escolha de Davi para o povo de Israel é algo incrível. Mas para a gente que conhece a palavra de Deus, a gente ama Davi, mas ele é apenas a raiz para a qual ia brotar a árvore da vida, para a qual ia nascer aquele que ia nos libertar e já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Sabe qual é o problema, amado? Que tem gente que está na igreja, que está no reino, mas ainda não entendeu que faz parte de algo que é incrível, que é sobrenatural e que é separado. E aí tem pessoas que, embora vivam num ambiente de reino, elas ainda estão escravizadas no império. Nessa noite, querido, você tem que decidir qual é a sua cidadania. Sou reino ou sou império? Sabe por que eu digo que eu sou do reino? Mas eu faço tudo que o império quer. Eu sou do reino, mas eu cedo a imposição
quando sou subjugado pelo império, e o império que está aí é o império das trevas. Pastor, e como existe reino e império juntos? Eu não estou entendendo. Muitas vezes, né, pastora Simone, na história, houve impérios subjugando reinos. E eu quero dizer para você que nós estamos no reino. Aí fora tem um império das trevas. Mas esse império, ele tem dia e hora para acabar. A Bíblia diz que nem o Filho, nem Jesus, nem os anjos, ninguém sabe, mas Ele sabe a hora em que esse império vai acabar. E o nosso Rei, e eu vou estar junto com Ele nesse dia. Quem vai estar já vai dando glória. Quando esse mundo ver o meu Rei, eu vou estar do lado dele, com novas vestes, com as vestes brancas, que eu fui me encontrar nos ares com ele, e viver esse reino de justiça, de fidelidade, de bondade e de eternidade. Colossenses 2, no versículo 15, diz que quando Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, existe esse termo aqui, Jesus despojou principados e potestades. E eu quero dizer que isso, nós aprendemos aqui no curso, que era uma coisa normal, de quando se tinha guerras, quando se vencia uma nação ou outra, um reino ou um império, quando se estabelecia a vitória, os despojos eram trazidos, e aquilo ali dava uma legalidade, dava uma, vamos dizer que era uma prova da vitória. Então você, quando lê a Bíblia, você vê várias vezes que Israel, quando batalhava, trazia os despojos. E o que era isso? Arma de guerra. O que era isso? Eram as riquezas que tinham na outra nação, as armas, tudo que ficava era trazido e apresentado como símbolo de honra e de vitória. Diga comigo, de vitória. A Bíblia diz que, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo da cruz, triunfando deles. Eu quero dizer para você, querido, que a batalha que a gente vive é uma coisa tão assim, meu Deus, o mundo espiritual é uma coisa tão, vou dizer essa palavra, tão louca, que você tem que viver também, porque o evangelho é loucura, que o que nós ainda vamos viver já aconteceu. O que nós ainda vamos tomar posse totalmente na nossa parte espiritual, diga comigo, espiritual, ela já aconteceu. Sabe, quando Jesus, ele vai para a cruz do Calvário, o povo queria uma batalha o quê? Física. Simão Zeloque, que era um revolucionário, ele queria tanto que Jesus pegasse a espada, fosse lá, cortasse a cabeça de Herodes, de Pilatos. E era isso que ele esperava muito. Mas a batalha era espiritual. A guerra era espiritual. E quando Jesus vai para a guerra, a arma dele de guerra é uma cruz. Não é uma espada. Não é. Na cabeça dele não tem um capacete, tem uma coroa de espinhos. Sabe, no corpo dele não tem o peitoral, não tem aquela proteção, mas tem feridas e chagas. Essas são as armas de Cristo. E quando ele crava na cruz, quando ele dá a sua vida
vida ali por nós, ele vence a batalha. Por 3 dias, Satanás pensa que venceu a guerra. E que ele vai reinar. E que ele vai reinar. Ele pensa que ele venceu a guerra. E eu vou dizer para você, se você não tiver cuidado, ele ainda quer reinar na sua vida. Toda vez que Satanás quiser impor algo sobre a sua vida, querido, você tem que mostrar para ele os despojos. Você tem que mostrar para ele, você não tem legalidade, você já foi vencido. E que despojos são esses, pastora? No 3º dia, querido, quando ele levanta, ele venceu a guerra, ele vai buscar os despojos, fala: me dá a chave da sua casa. Me dá a chave da tua casa. Me dá a chave da morte. Porque você agora não tem mais a chave da sua casa. Você não tem o poder sobre a morte. E eu quero dizer para você, querido, que eu e você somos despojos. Porque ele mostra, olha aí, eles têm vida. Olha aí, eu devolvi a vida que eles perderam. Oh, aleluia. Eu não tenho vergonha de ser um despojo. Porque ele foi lá e pegou de Satanás tudo que ele tinha. Mas sabe, Satanás, ele não fica satisfeito. Não, ele não se dá por vencido. Mesmo não tendo a chave da casa dele. Mesmo com tudo isso, ele criou o império que está aí fora. E ele luta todo dia para vencer o reino. Ele luta diariamente para vencer o reino. Mas eu quero dizer, querido, na minha vida, na sua vida, ele não terá poder se nós somos reino. Quando a igreja é reino, ele não tem legalidade. Agora, sabe qual é o mal? Tem pessoas que ficam assim: hoje é domingo, vou para o reino. Aí às vezes, querido, tem um evento, alguma coisa assim, ela esquece que é reino. E ela cede ao império. Fala: pastora, é. Sabe, eu meditei muito nessa palavra, amados. E eu entendi que quando eu estou na praia, eu tenho que ser reino. Quando eu estou numa festa, eu tenho que ser reino. Quando eu estou, sabe, na faculdade, eu tenho que ser reino. Quando eu estou na minha vizinhança, eu tenho que ser reino. Sabe, eu tenho que ser reino em todo lugar. O problema é, eu quero ser reino dia de domingo na igreja. Eu quero ser reino na hora de cantar e levantar as minhas mãos. Mas quando eu estou sozinho, eu cedo aos manjares do império. E eu vou dizer, os manjares são sedutores. O império, ele é imponente. Sabe, se você olhasse o Egito e olhasse Israel, a sua escolha seria o Egito. O palácio do Egito era muito mais bonito. As coisas no Egito eram lindas, querido. Israel era tudo simples. E eu vou falar, tem muita gente se iludindo, porque olha a simplicidade e fica de olho na vaidade. Cuidado, que Salomão falou que tudo abaixo do céu. Irmão, a gente só levanta pela misericórdia de Deus. A gente só prega pela misericórdia de Deus. A gente só toca, canta pela misericórdia de Deus. Você só canta aí no seu lugar pela misericórdia de Deus. Você só chegou onde você chegou pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque o dono do império, ele não tem chave da morte.
Ele não tem. Ele não tem poder sobre vida e morte. Poder sobre vida e morte estão nas mãos do nosso Rei. Arabaxere cantarabás. Oh, de cantarabás. Só que a Bíblia diz que ele é o valente. Ele se apresenta diante de Deus. Lembra da história de Jó? Junto com os filhos, ele está lá. E sabe, todo dia ele quer falar para Jesus assim, ó, você venceu, mas olha lá, ó, olha ali, ó. Sabe, querido, o pecado que ninguém vê, aquele que às vezes é só no seu celular, não sei por que eu estou falando isso não, mas vou falar. Aquele que é só no seu celular de madrugada, sabe? Aquilo que ninguém sabe, aquilo que você deseja que não é seu, aquilo que ninguém vê, ele vê. E ele vê também. Aí às vezes a gente pensa assim, nossa, mas com certeza fulano tem uma vida, né? Oh! Querido, tem pessoas se iludindo com as coisas do império, deixando as coisas do império e pensando, não, mas Deus é amor, Ele é bom, Ele é misericórdia. Então, na ceia, pastor Anderson até falou isso aqui, né? Na parte do louvor. Na ceia eu vou lá, eu peço perdão e está tudo. Olha só, querido, pecado programado, tem perdão não? Tem não. Tem perdão para um coração contrito, arrependido de verdade. Pecado programado era na velha aliança, que você pecava e já preparava o sacrifício. Tem gente que pensa que Jesus pode ser morto várias vezes. Não, querido. Tira essa vida de pecado. Sabe? Limpe-se mais. Limpe-se mais. Eu não vou mandar você se sujar não, vou mandar você se limpar, porque eu creio que você está aqui ouvindo essa palavra, porque Deus espera que você cresça. Deus espera que você honre o sangue que corre na sua veia agora, que é um sangue real, que é um sangue puro, que é um sangue carmesim, que é o sangue de Jesus Cristo. Arabaxere cantarabás. Arabarabarabaxure cantarabaia. Sere cantarabás.